Olá, pessoal. Bom, eu gostaria de trazer para vocês o tema da abordagem multimetodológica nessa nossa primeira unidade da disciplina de Estudos em Psicologia Ambiental. Deixo também um texto, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, sobre esse tema, e nós teremos certamente a oportunidade de conversar sobre ele no nosso próximo encontro síncrono, no dia 8 de fevereiro. Bom, eu pretendo trazer alguns tópicos mais essenciais em relação a esse tema, né, da perspectiva multimetodológica, e trago aqui nesse primeiro slide um esquema, né, que representa 3 famílias metodológicas bastante frequentes nos estudos das ciências sociais, das ciências humanas. Então, o grupo, né, de estudos experimentais, o método experimental, o método observacional e o método de levantamento de dados, que também é conhecido como survey, né, nas publicações. Bom, o método experimental reúne aqueles experimentos, sejam eles naturais, né, ou planejados, em que o pesquisador tem a oportunidade de controlar, se não todas, boa parte das variáveis envolvidas na investigação, né, alterar, manipular uma única variável e observar o impacto dessa mudança numa segunda variável de interesse. Então, é um tipo de estudo que envolve controle de variáveis e manipulação de uma variável para o estudo do impacto disso sobre uma segunda variável, né? Bom, a gente tem aí os experimentos clássicos, que são aqueles ditos experimentos planejados, que envolvem exatamente esse tipo de manipulação que eu descrevi agora, né? E existem também os experimentos naturais, em que essa manipulação não acontece de uma forma direta, mas indireta, ou seja, o pesquisador compara contextos ou situações que são semelhantes, né, em vários aspectos, porém se diferenciam em relação a um único aspecto de interesse. E a partir disso, né, dessa comparação nesse contexto, nessa situação, é possível verificar qual o papel daquela variável no estudo que está sendo realizado. Bom, partimos para outra família, né? A família de estudos observacionais. O método observacional, ele, por essência, ele não implica nenhum tipo de intervenção como essa que a gente viu dos experimentos, né? O pesquisador se posiciona em campo e simplesmente observa a realidade como ela acontece naturalmente, com todas as variáveis agindo simultaneamente. Né? Então, dentro desse grupo metodológico, a gente poderia citar como exemplo a análise ou a observação de vestígios ambientais do comportamento, ou mesmo o mapeamento comportamental, centrado na pessoa ou centrado no lugar, são todas técnicas que vão ser estudadas aí no nosso semestre mais para frente. Chegamos então ao conjunto, né, de técnicas que fazem parte do método do levantamento de dados, ou survey. O método de levantamento de dados, ele também poderia ser considerado uma observação, porém é uma observação indireta, porque a gente obtém os dados a partir de uma outra pessoa, né, a partir do modo como essa outra pessoa percebe, ou vivencia, ou experiencia essas informações. Então, técnicas muito utilizadas dentro desse grupo, né, metodológico são as entrevistas, os questionários. Nós vamos ter oportunidade de estudar também as chamadas autobiografias, né, e outras técnicas que envolvem, por exemplo, a produção de imagens, né, ou fotografias. Bom, cada um desses grupos ou famílias metodológicas apresentam vantagens, mas também
limitações, né? Por exemplo, os experimentos têm a grande vantagem de ser o único método capaz de nos provar uma relação de causa e efeito, ou seja, é o único método capaz de dizer, né, que um aspecto causa outro, né, em função do modo como ele é conduzido, pelo controle das variáveis envolvidas, etc. No entanto, tem a grande desvantagem de, em geral, né, ser um método bastante custoso, né? A gente pode manipular uma única variável de cada vez, então, em geral, ele é mais difícil de ser realizado por essas características, né? E, de fato, a gente não observa muitos experimentos aí sendo feitos de maneira assim tão disseminada, né? No campo das investigações sociais e humanas. Já os estudos observacionais têm a grande vantagem do realismo, né? Na verdade, a gente tem a grande oportunidade de observar a realidade como ela se apresenta naturalmente. No entanto, a grande limitação desse método é o fato de ela não oferecer muitas explicações sobre aquilo que a gente está observando. Então, em geral, quando a gente tem a oportunidade de observar um determinado comportamento ocorrendo ali naturalmente, nós vamos no máximo conseguir especular, né, sobre as razões, as motivações que aquele sujeito tem para executar, né, para realizar aquele tipo de comportamento, mas nós não saberemos mais além disso, né? Saberemos sobre as suas motivações apenas se nós perguntarmos a ele, né, sobre os motivos pelos quais ele realizou tal comportamento. E aí a gente já cai num outro grupo metodológico, que é o do levantamento de dados. Ali sim a gente consegue perguntar aquilo que nós gostaríamos, né, de saber. A grande vantagem dessa família de métodos é o fato de ela ser relativamente barata e fácil, né, de ser colocada em prática. Em geral, nós conseguimos investigar, pesquisar um grande número de sujeitos a partir dessas técnicas de levantamento de dados, o que dá a elas o poder da chamada representatividade, né? Então, dependendo da amostra que a gente consegue obter, né, a gente consegue generalizar aqueles resultados para uma parcela mais ampla da população, né, em função da grande quantidade de pessoas que nós podemos estudar a partir do uso dessas técnicas. A grande limitação, né, de uma técnica de levantamento de dados é justamente o fato de ela envolver uma observação indireta. Ou seja, a gente vai sempre obter a informação por meio de alguém, né, ou da percepção de alguém, ou da memória de alguém, da lembrança de alguém, ou mesmo da intenção que essa pessoa tem ao comunicar alguma coisa. Então, pode acontecer, eventualmente, de alguma pessoa informar um dado que não lembra exatamente como aconteceu, né? Ou mesmo não ter se dado conta de como aconteceu, ou mesmo dar uma informação que corresponde mais a uma imagem desejada, né, socialmente, do que de fato algo que corresponda à realidade. Então, o fato de nós obtermos dados de maneira indireta é a grande limitação dessas técnicas de levantamento de dados. Bom, então, resumidamente, né, cada uma dessas grandes famílias traz vantagens, mas também limitações. E o princípio da abordagem multimetodológica é exatamente o de utilizar mais de um método para que a vantagem de um compense a limitação de outro, certo? Então, ao utilizarmos delineamentos metodológicos diferentes, nós podemos fazer, né, proporcionar, produzir essa compensação. Então, ao observar, nós podemos obter dados complementares pelo levantamento de dados que nos ajudam a entender aquela cena observada, por exemplo, né? Ao obter informações
sobre o mesmo tópico, a partir de métodos diferentes, nós temos a oportunidade de confrontar essas informações e saber até que ponto se assemelham, até que ponto se diferenciam. Então, esse é o princípio da abordagem multimetodológica. Convergir, né, métodos de delineamentos diferentes, mas também convergir técnicas verbais com não verbais, né? Técnicas focadas no ambiente com técnicas focadas na pessoa, né? Informações que se originam, né, de sujeitos diferentes, ou seja, se eu tenho um contexto ambiental com diferentes públicos, né, por exemplo, crianças, adultos, professores, etc., eu posso obter informações a partir de origens diferentes, né, de sujeitos diferentes, e aí confrontar essas informações, né. Então, a abordagem multimetodológica implica, então, essa convergência entre instrumentos que produzem dados diferentes, né. Bom, uma última observação em relação a isso é que um ponto fundamental, né, na intenção de usar a abordagem metodológica é que a gente não pode simplesmente escolher uma série de métodos, né, de técnicas e empregá-las isoladamente no nosso estudo, ou seja, a abordagem multimetodológica não é simplesmente a coexistência de variadas técnicas em um mesmo estudo, mas sim a convergência, a complementaridade, né, entre essas técnicas. Esse é um fator fundamental. Então, sem que esses diferentes caminhos se cruzem em algum momento, a gente não está falando necessariamente abordagem multimetodológica. Então, esses diferentes caminhos, eles precisam de alguma forma se cruzar para que, de fato, essa investigação se caracterize como multimétodos, né? E esse cruzamento, ele pode se dar em diferentes momentos da investigação, né? Por exemplo, eu posso utilizar um instrumento e os resultados produzidos, né, por meio desse instrumento, me permitem a construir o segundo instrumento da investigação, e assim por diante, né? De outra forma, né, eu posso obter dados a partir de um instrumento que não são completos por si só, mas que recebem essa complementação por meio de dados de um outro instrumento, né? Ou eu posso obter dados semelhantes, né, semelhantes na sua natureza, né, a partir de duas técnicas diferentes, né, e eu vou confrontar esses dados para saber se eles se confirmam ou não, né, se a gente consegue uma validação dos dados, né, ou não. Então, vejam que essa complementariedade, né, ou essa triangulação, como se chama, ela pode acontecer de diferentes formas e em diferentes momentos da pesquisa, mas é fundamental que ela aconteça de alguma maneira. De outro modo, a gente só vai ter apenas um inventário de inúmeras técnicas que não conseguem convergir, não conseguem dialogar, né, para produzir um resultado abrangente e confiável, né, que busca eliminar os vieses, né, que são aí, que existem nas investigações, certo? Bom, eu trouxe um esquema aqui que procura exemplificar graficamente, né, essa noção da abordagem multimetodológica. Então, imaginem que esse círculo azul representa o meu fenômeno de estudo. Ok. Esses círculos amarelos, por sua vez, representam as dimensões desse fenômeno, ou seja, esses aspectos observáveis que qualificam, que definem, né, o meu fenômeno de estudo. Então, nesse meu exemplo, eu teria 3 dimensões, né, que qualificam e definem o meu fenômeno de estudo. Percebam que, por se tratarem de qualidades observáveis, né, esse meu fenômeno pode eventualmente ter aspectos não cobertos, né, por essas dimensões de estudo, certo? E por fim, nós temos uma terceira camada de círculos que corresponde à camada do método,
né? Então, esses 3 círculos avermelhados representam um método que eu utilizo para investigar essas dimensões que qualificam ou caracterizam esse fenômeno. Então, percebam que esse método, né, ele dá conta de obter dados relativos a essa dimensão e a essa dimensão, mas ele não obtém dados relativos a essa terceira, certo? Essa terceira, à sua vez, vai ser estudada por meio desse segundo método e esse terceiro método, né? Então, a partir de 2 métodos, eu consigo obter dados que podem ser complementados ou confrontados. Então, essa é a ideia da abordagem multimetodológica, né? Cada método pode dar conta de mais de uma dimensão, de forma a gente entender, né, esse fenômeno de uma maneira mais ampla. Aqui eu trago uma tabela que dá um exemplo ainda mais específico, né, baseado na ilustração anterior. Essa tabela foi construída para um fenômeno que eu estudei até vários anos atrás, chamado cuidado ambiental. Na época, eu defini como dimensões desse fenômeno o ambiente físico, a pessoa e o ambiente social. Então, as dimensões do fenômeno estão colocadas aqui nas colunas dessa tabela. Enquanto que nas linhas eu coloquei algumas técnicas de investigação. Então, a primeira foi a observação de vestígios ambientais, que nós vamos ter oportunidade de estudar mais para frente, né? Essa técnica é excelente, né, para a obtenção de dados relativos ao ambiente físico, mas ela também possui limitações, em especial porque nós não conseguimos obter dados relativos às pessoas que frequentam aqueles lugares, muito menos ao ambiente social envolvido nesse contexto, né? Na segunda linha, eu tenho o questionário como uma segunda técnica utilizada nessa investigação. O questionário, ele dá conta de obter dados relativos às 3 dimensões, porém apresenta suas limitações também, né, como qualquer técnica. Da mesma forma que a entrevista, né, ela também dá conta de obter dados relativos às 3 dimensões, né, mas da mesma forma que no caso anterior também possui suas limitações. Então veja que nesse quadro fica bem evidente que a dimensão pessoa, envolvida no fenômeno aqui do cuidado ambiental, ela pode ser investigada pelo questionário e pela entrevista, né? Da mesma forma, o ambiente social. O ambiente físico, ele já pode ser estudado pela técnica de observação de vestígios, pela técnica do questionário e da entrevista, de modo a podermos, né, analisar esses dados conjuntamente para obter essa visão mais abrangente dessa dimensão. Então, essa é a ideia da abordagem multimetodológica, né, da chamada perspectiva multimétodos ou da triangulação metodológica. Utilizar mais de um método, né, para complementar e confrontar dados e, com isso, obter resultados mais confiáveis, mais representativos, né, da realidade que está sendo estudada. Tá bom, queridos? Então, com isso eu me despeço, a gente vai ter oportunidade de conversar bastante sobre esse tema, até porque em cada um dos nossos encontros nós falaremos um pouco sobre algumas técnicas de investigação e a partir do estudo de cada uma delas nós vamos percebendo como elas têm as vantagens, como elas têm muitas limitações, né, e com que outras técnicas a gente pode compensar essas limitações. Certo? E a gente vai tendo uma noção mais clara de como que essa abordagem ela pode sendo construída, tá bom? Desejo uma boa semana para vocês.